Vamos falar nesse vídeo do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e analisar trecho por trecho desse pronunciamento. O discurso foi escrito por alguém e lido. Quando você lê alguma coisa e você não tem habilidade para se comunicar, a probabilidade de você robotizar o que você está lendo é 99,9%. Quando você faz isso, você deixa para trás a interpretação, você deixa de dar ênfase nos pontos que tem que ser dado ênfase, pausa nos pontos que você tem que dar pausa, para assim você poder passar uma ideia para o receptor. Por exemplo, é preciso matar todos. Se eu ler essa frase, é preciso matar todos, eu estou sendo agressivo, vou exterminar o mundo inteiro, a humanidade completa. Se eu ler essa frase diferente, é preciso matar todos. Eu já estou lamentando por essa ordem. Percebe a diferença? E mesmo uma ordem de execução toma uma entonação que é diferente. Essas são técnicas de comunicação. Então vamos lá, eu estou aqui com o discurso do presidente escrito. Vamos ver frase por frase o que o presidente disse e a gente vai interpretando aqui. Ele começa o discurso temporizando. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, em uma operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós um sinal amarelo. 5 de fevereiro foi o dia que os brasileiros foram resgatados de Wuhan, ok? Início de fevereiro, grava isso. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Para tudo. E por que não comunicou isso à população brasileira? Vamos seguir. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o Dr. Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho no esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Percebam uma coisa, mas o que tínhamos que conter naquele momento. Que momento é esse que ele falou no texto? 5 de fevereiro. Então eles tinham que conter a histeria naquele momento. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Eu não me lembro de ninguém questionando no início de fevereiro, além de mim aqui, com relação a o coronavírus chegar ao Brasil. Mas vamos lá. Grande parte dos meios de comunicação foi na contramão. Eu não me lembro de nenhum meio de comunicação ter feito alarde sobre o coronavírus naquela época. Pelo contrário, todos estavam anunciando o carnaval, preparação para o carnaval, era tudo festa, tudo maravilha. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália, um país com grande número de idosos e um clima totalmente diferente do nosso. Espera aí, para tudo de novo. O presidente está falando aqui desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China. 5 de fevereiro. Naquele momento, então, início de fevereiro. Início de fevereiro não tinha esses números alarmantes na Itália. A Itália começou a passar para números alarmantes em março. Então, quem construiu esse texto está completamente enganado com relação à temporalidade dos fatos. A ordem cronológica aí foi completamente atropelada, mas vamos lá. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. Bom, aqui também tem um número de idosos respeitável. E mesmo que tivesse essa uma vida teria que ser preservada. Mas vamos seguir. Um cenário perfeito, potencializado pela mídia para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. De novo, eu recorro à temporalidade. Aqui ele fala do momento em que os brasileiros foram resgatados de Wuhan. Repito, isso aconteceu 5 de fevereiro. O que é que tem a ver isso aqui? Na época não tinha um grande número de vítimas na Itália. Então quem escreveu esse texto está completamente errado. E aí ele já chega para dia 24 de março. Foi quando ele fez o discurso. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pede calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. Espera aí que agora eu entrei em colapso aqui. Não foi nem o SUS que entrou em colapso, fui eu. Em nenhum momento a imprensa causou histeria. Em nenhum momento eu vi, e eu estou assistindo todos os canais, nenhum faz histeria. Agora os fatos são divulgados. E pelo contrário, nossos canais aqui, principalmente os nacionais, sempre pedindo para que se fique em casa, que se tenha calma, que se compre o que é necessário, não precisa haver correria para supermercado, para nada. A cobertura, até hoje, foi perfeita. Vamos lá. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará.
mais uma vez, uma total falta de conexão com o que acontece no mundo. Não é brevemente passará. A China demorou 3 meses para dizer que está sem casos de transmissão local. Segundo eles, porque transmissão internacional está tendo. Então, como é que brevemente passará? Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos, o sustento das famílias deve ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade. Esse parágrafo, eu vou explicar daqui a pouquinho o que eu acho que seria a ideia dele passar. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transporte, o fechamento de comércio e o confinamento de massa. Vou deixar para uma análise depois de qual seria a mensagem que ele queria passar. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Mais uma vez, a pessoa que redigiu esse texto não tem conhecimento nenhum do que está acontecendo no próprio país, porque no país nós temos crianças infectadas. Fora isso, a escola não é feita só de alunos. Tem funcionários das escolas, tem professores. Todas essas pessoas circulando na escola, as crianças podem até não desenvolver a doença num caso mais grave. Estão desenvolvendo, tá? Mas elas passam. Então, pelo amor de Deus, raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Vamos por parte. Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. Raros não quer dizer que nunca. Então ele mesmo se contradisse no mesmo parágrafo. Existem casos de crianças que estão com Covid-19 e estão desenvolvendo. Fato. A vítima mais jovem no Brasil até agora divulgada tem 33 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. É um dado errado. Dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, apontam que 15% dos casos se manifestam com um pouco mais de gravidade e têm que ser internados. 85% dos casos não desenvolvem sintomas graves que cheguem à dificuldade para a respiração, mas desenvolvem todos os sintomas da doença. Então, o cara que redigiu esse texto nem se preocupou em fazer o básico. Você vai no Google lá, bota coronavírus update. Pronto, tá lá o site da OMS, vai lá e pega os dados, pô. No parágrafo seguinte, olha o que ele diz. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros. Amigo, no parágrafo anterior você falou que por que fechar a escola? Por isso, é o que você mesmo falou, para não transmitir o vírus de um para o outro. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. Aí é que eu de novo entro em colapso, porque quem está dando essa orientação de todo mundo ficar em quarentena, de fechar a escola, transporte público e etc., é o Ministério da Saúde. Então como é que você diz que não entendo por que fechar a escola e depois diz respeito à orientação do Ministério da Saúde? Não dá para entender. E aí ele traz para si uma coisa que ele jamais deveria trazer para si. Um caso particular não é uma regra. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria, ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Primeiro eu vou para a parte técnica. Nós temos vários atletas que estão com o coronavírus, desenvolvendo a doença. A NBA foi fechada por conta disso. Tem atletas olímpicos que sofreram com o coronavírus, estão sofrendo ainda. Atletas atuais, não o histórico de atleta. E mesmo que ele fosse o super-homem do Brasil, quando você coloca isso como gripezinha, resfriadinho, você está menosprezando as mais de 20 mil mortes já contabilizadas no mundo. Quase 60 já contabilizadas no Brasil, que vai chegar muito mais. Você está minimizando o que essa doença pode causar nos vários idosos que a gente tem, nas várias pessoas doentes, em todos os cidadãos brasileiros que não têm direito a ter uma saúde decente já atualmente, sem coronavírus, que não conseguem vaga em hospital, que não conseguem vaga em UTI, que não conseguem um leito decente. Você desrespeita os médicos, profissionais de saúde que estão lá batalhando em hospitais de guerra, literalmente hospitais de guerra, tratando doentes, às vezes sem gaze, sem algodão, sem nada, em corredores de hospital, no chão de emergência, porque isso acontece em todo o canto do Brasil, porque o sistema de saúde é sucateado.
Tem médico que tem que escolher quem vai salvar. Isso não é por causa do coronavírus, não. Isso é diariamente. Aqui em Pernambuco eu posso falar porque eu já vi com os meus olhos. Aqui nós temos hospitais como Restauração, como o Hospital Getúlio Vargas, como outros hospitais, que eu vi com os meus olhos doentes em corredores, doentes em chão de emergência, doentes recebendo soro, sentado na privada do banheiro da emergência. Então, quando você chama uma doença que pode levar uma pessoa para este hospital, para esse tipo de situação, você chama essa doença de gripezinha ou resfriadinho, você está sendo desrespeitoso, insensível. Acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Ora, se você não concorda com o depoimento de alguém, se você acha que alguém errou, você vai repetir o que a pessoa falou de errado já? Enquanto eu estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA, que é o órgão de controle de medicamentos americano, e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio, fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, lúpus e artrite. Se está em estudo, não divulga como certo. Se você não tem a oportunidade de ver uma pessoa com lúpus, talvez fosse bom você ver o sofrimento que essa pessoa faça, de ter seus órgãos inflamados. Você já imaginou, por exemplo, você fazer xixi 24 horas por dia, na sua bexiga toda inflamada por dentro? Já teve uma inflamação assim de pele? Já teve um corte que inflamou, fica ardendo, doendo? Faz xixi em cima. É o que sente uma pessoa que tem lúpus e tem cistite intersticial. Já ouviu falar nisso? Sabe o que é você urinar ácido dentro de uma ferida aberta? É a sensação que uma pessoa que tem lúpus tem quando está com a bexiga inflamada por cistite intersticial. Divulgar que um remédio vai dar certo sem ter essa confirmação causou a correria, a histeria que tinha que evitar. Essas pessoas que eu falei agora desse sofrimento estão sem os remédios nas farmácias. Acredito em Deus que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores que, na linha de frente, nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Bonita mensagem de fé, vale da homenagem, mas acho que a homenagem seria outra. Alguns desabafos eu já fiz, mas eu prometi a vocês que ia fazer uma análise desse texto do ponto de vista da mensagem que queria ser passada, da mensagem que não foi passada e do que foi erro mesmo. Eu acho que o que foi erro mesmo já está dito. O que eu entendi desse texto é que a mensagem que Jair Bolsonaro tentou passar para a população foi a seguinte: a situação é crítica, mas nós temos que manter a calma para a economia não entrar em colapso. Ponto final, a mensagem era essa. Lembra que eu falei daquela analogia de como você passa uma mensagem, como uma mesma frase, ela pode ter várias interpretações? Vamos lá. Eu vou ler como ele leu. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade. O que é que você entendeu? Eu estou ordenando, eu estou afirmando. Olha o que eu acho que era para ele ter feito. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós, mas se Deus quiser, vai passar. Nossa vida vai continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado, porque nós devemos voltar à normalidade. Percebeu a diferença? Eu estou falando do futuro. Eu não estou falando de uma ordem. Eu acho que essa era a ideia do texto. Olha o outro parágrafo. Vamos lá. Vou ler como ele primeiro, né? Vou ler como ele. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Presta atenção. Eu não estou dando uma ordem. Devem. É um termo que é facilmente mudado com a sua entonação. Eu vou ler como eu acho que ele deveria ter lido. Vê como mudaria. Algumas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa quando tudo isso acabar. Acabou-se. Eu já mudei da ordem, da autoridade, da determinação para uma condição. Gente, isso vai passar um dia, então vamos manter a calma para a economia continuar. Para finalizar esse vídeo, eu queria deixar uma mensagem clara. E presidente, eu vou falar agora para o senhor. Eu votei no senhor sabendo que o senhor não era o homem mais preparado para a função. Eu sempre soube disso. Eu confiei na equipe que o senhor ia montar, que essa sim, uma equipe preparada tecnicamente para tocar o país.
Eu não votei no senhor para o senhor estar falando mais do que o senhor pode. Eu não votei no senhor para que os seus filhos falassem mais do que eles devem. Eu não votei na sua família. Eu votei no senhor. Nesse momento, fale menos e deixe a sua equipe trabalhar. Não sei se eu falo em nome de todos os que votaram no senhor, mas eu votei no senhor para que a equipe técnica do senhor tocasse o barco. Deixe eles tocarem o barco. O melhor comando que o senhor pode dar agora é falar menos e deixar que eles toquem o barco. O senhor não está no exército, o senhor está no comando do país. Não é hora de política. Não é hora de estar preocupado se o presidente que você votou ou não votou está fazendo besteira ou não. É hora de combater uma doença séria que pode matar muita gente e já está matando. É hora de pensar mais no outro e não no nosso próprio umbigo. Não é hora de estar certo na discussão política, não é hora de estar certo na roda de amigos, ou na família, ou no trabalho. É hora de um pensar no outro. É hora de evitar que cada pessoa que está exposta a ser morta por esse vírus seja morta. Agora é hora de união.